todos, a Bíblia diz que naquela época todos dividiam tudo, o pão, a comunhão, os bens, dividia tudo de forma correta, de forma direita, de forma compreensiva. Mas sempre tem alguém que às vezes não quer dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. Aí lá vai Ananias e mente para o apóstolo Pedro, achando que estava mentindo somente para o apóstolo. Ele estava mentindo, era para Deus. Esta parte sombria do capítulo 5 mostra que quando ele mente, Pedro diz assim: por que deixaste Satanás encher seu coração? Depois de dizer isso, ele vai, expira, morre e tiram ele daquele lugar. Depois de algumas horas, a própria esposa vem e vem com a mesma mentira que acredito estava combinado entre os dois. E ele disse: mas mulher, aqui está os pés do que levaram o seu marido e o sepultaram. Vai acontecer a mesma forma contigo. E ela morreu e expirou. Então a Bíblia diz que naquele momento houve grande temor naquele local, porque todos estavam vendo que a palavra de Deus não era brincadeira, que o negócio era sério, que Deus estava operando. E se os irmãos repararem, todos os capítulos mostram que a palavra de Deus ia crescendo, o povo ia crescendo, o povo ia aumentando. Sabe por quê? Porque a obra de Deus e a palavra de Deus, ela não para, ela não para. No capítulo 6, vá me acompanhando por gentileza. Se você vê o capítulo 6, a obra crescia tanto, que foi obrigado a ter uma reunião. E nessa reunião disseram: olha, a obra de Deus está crescendo. Capítulo 6 de Atos diz assim: olha, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Verso 2 do capítulo 6. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: realmente não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmão dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre estes importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando-lhes, impuseram as mãos. E veja só o que diz: e crescia, diga comigo, e crescia. Diga comigo de novo: e crescia a palavra de Deus. A palavra de Deus cresce, ela não para, ela não para. Este tema foi muito bem escolhido. Muito bem escolhido. Por quê? Porque depois do primeiro mártir de Estevão ser morto, apedrejado, depois dele olhar para o céu e entregar a sua alma a Deus, no capítulo 8, escolhido pelas irmãs, o título diz o seguinte: o Evangelho em Samaria, a grande perseguição contra a igreja do Senhor. Naqueles dias, a igreja foi perseguida de uma maneira tão violenta, tão drástica, que foi aqui registrado, colocado aqui na Bíblia, que o Saulo, ele não somente assolava a igreja, como prendia e arrastava as mulheres e as crianças e os homens de dentro de suas casas. A palavra assolar quer dizer tirar com violência, fazer algo com brutalidade. Imagina a senhora ou o senhor pregando o Evangelho e na sua casa entrar alguém e arrancar a senhora e o senhor, os seus filhos, pelos cabelos, pelos braços, arrastando com brutalidade e encerrando você na prisão.
Era assim que estava acontecendo a perseguição naquela época. Me permita, por gentileza, eu digo por gentileza, às vezes a gente reclama tanto de uma cara feia, de uma fofoquinha, de uma besteira. Isso não é perseguição não, irmão. Isso é uma coisa que vai acontecer porque é normal, infelizmente, do ser humano. A perseguição que a igreja estava sofrendo naquela época era tão grande que depois da morte de Estevão, todos eram arrastados das suas casas. Imagina esta cena: a senhora de cabelo branco, mãe de filho, mãe de família, o senhor, trabalhador, servo do Deus Altíssimo, entrar alguém e lhe arrancar pelos cabelos, pelos braços e te assolar com brutalidade e ainda colocar você na prisão. Era uma grande perseguição, não era? Era uma grande perseguição. Mas olha só, eu fico olhando, é porque às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Porque esta perseguição, ela não foi nada mais, nada menos para alavancar o crescimento da palavra de Deus. Sabe por quê? No capítulo 1 e o verso 8 de Atos diz que assim, ó: mas recebereis virtude do Espírito Santo, a qual virá sobre vós, e ser-me-eis o quê? Testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Todos estavam pregando o evangelho em Jerusalém, todos. Mas ninguém estava querendo ir para Samaria, para a Judeia e nem para os confins da terra. Deus faz um mover. Deus levanta alguém que vai assolar a igreja. Deus levanta alguém que vai perseguir até humilhar a igreja, para dispersar o povo. E Satanás pensou que ia ganhar esta batalha, mas quando o povo foi disperso, olha o que diz o tema: mas os que andavam dispersos, eles iam fazendo o quê? Anunciando a palavra. Nada pode impedir o crescimento da igreja do Senhor. Nada pode impedir o andar e o crescimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pode se levantar a perseguição que for. Anote aí depois, aí vai anotando depois em casa você lê Mateus 16. A famosa declaração de Cesareia. Mateus 16 diz que Jesus reúne todos os discípulos e faz uma reunião aos pés do Monte Cesareia. Por isso que o nome é Declaração de Cesareia. E faz uma pergunta e diz assim: olha, vós que estão pregando a minha palavra, o que é que o povo está falando de mim por aí? Aí uns disseram, uns estão dizendo que o senhor é Elias, outros estão dizendo que o senhor é Jeremias, outros estão dizendo que o senhor é um dos profetas. Ele se vira para os 12 e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí, o mais afoito que sempre, Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz assim: bem disseste tu, Simão Bar-Jonas, que não revelaste nem a carne nem o sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Por isso te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Repita comigo: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não prevalecerá arma alguma forjada contra esta igreja, porque esta igreja tem um Deus vivo. Um Deus vivo. Um Deus vivo. Abra comigo, por gentileza, a Bíblia, no segundo livro da Bíblia, Êxodo. Glória a Deus. É o estudo, né? Êxodo, capítulo 1.
Ah, Satanás, como ele pensa que está ganhando, mas o povo de Deus é mais que vitorioso. Êxodo capítulo 1. Eu vou ler, viu? Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 1. A começar do versículo 6. Êxodo capítulo 1, verso 6. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos de toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que os povos dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, subimos, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram, presta atenção, os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas. E edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas, verso 12, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa do povo de Israel. Pode o inimigo tentar fazer o que for, mas a gente vai crescer, vai multiplicar, vai evangelizar, vai ganhar alma para Jesus, porque nenhuma ferramenta preparada contra essa igreja pode prosperar, porque essa igreja é conhecida como a igreja do Deus vivo. Aleluia! Aleluia! É verdade. Às vezes a gente encontra, me permita, viu? Eu estou sendo o mais sincero, aqueles crentes que tem a síndrome de coitadismo, está sempre com aquela cara de coitadinho. Ai, Jesus de misericórdia, olha por mim. Irmão, tu é embaixador do reino, tu é propriedade de Deus, tu é menina dos olhos do Senhor. Você aí na sua boca tem poder para pregar o evangelho, de levantar morto, ressuscitar, fazer milagres através do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sou nada, não. Você é, porque quem está com você é maior do que está aí fora. Olha, o poder da palavra de Deus é tão grande que se a gente soubesse, a gente falava mais de Jesus. Porque o próprio Jesus, no capítulo 4 de Mateus, quando ele é tentado por Satanás, e olha que Satanás não usou outra história senão a própria palavra de Deus. Jesus passou pelo deserto, nos ensinando que crente não morre no deserto. Depois que ele sai do deserto, em Mateus capítulo 4, diz que ele vai para as cidades da Galileia, para que se cumprisse a profecia do profeta Isaías, capítulo 4 de Mateus, que diz assim: os que estavam assentados em trevas viram uma grande luz, e os que jaziam à beira da morte viram Jesus dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Onde Jesus chegava era: sai demônio, levanta, seja curado, seja limpo. E quando Jesus morre na cruz, ele deixou essa tarefa para os anjos? Não. Para quem ele deixou essa tarefa que ele estava fazendo? Olha para esse crente do lado e diga assim: foi para você. Ele mandou você pregar, ele mandou você anunciar, ele mandou você colocar a mão e expulsar o demônio. Colocar a mão e fazer milagres no nome dele. Não, você não é coitadinho, não. Esse poder, essa dinâmica
mãos do Senhor para explodir todas as portas do inferno, toda a estrutura do diabo. Quando você diz Jesus é bom, Jesus salva, você está estourando, explodindo as barreiras de Satanás. Aleluia, aleluia, aleluia. Aquele poder que os discípulos eram usados, você também tem essa autoridade. Foi Jesus que deu, não foi nós que demos, não, foi Jesus, o Mestre, que decide pregai o Evangelho a toda criatura. Aleluia, ele diz, vai ensinando, vai pregando, vai anunciando, e Jesus vai salvando. Jesus vai salvando. Que uma alma tem para Jesus, sim ou não? Sim. Observe que Jesus, ele às vezes saía das multidões, ia ter encontro com alguém. Foi o caso da mulher samaritana de João 4. Os discípulos saíram para comprar comida e está ele lá, quebrando uma barreira cultural, racial e histórica. Porque os judeus não passavam por Samaria, não. E o capítulo 4 de João, Jesus diz, mas é necessário passar por Samaria. Sabe por quê? Porque Jesus não queria aparecer, não. Porque ele sabia que ali tinha uma pessoa que ele ia levantar como missionária. Como é a história? Levantar como missionária Sabe por quê? Porque quando Jesus se revela a ela, que ela entende que ele é o Cristo, que ele fala que o lugar de adoração todos os crentes adorarão a Deus em espírito e verdade. Sabe o que ela faz? Ela sai correndo e vai anunciar ao samaritano que Jesus estava falando com ela. E quando ela anuncia para o samaritano foram lá, ouviram e todos começaram a comentar, esse é o Messias, viu? É esse que veio salvar, é esse que veio libertar, é esse que veio fazer milagre. Ele levantou uma missionária e saiu pregando a palavra do Senhor. Uma alma só. Ele faz milagre. O endemoniado gadareno estava lá. A Bíblia diz o seguinte: que o camarada estava tão possesso de demônio que o pessoal estava com corrente, com ligas dele, e diz que ele despedaçava. Olha só, legiões em cima deste homem. Aí lá vem Jesus. Quando Jesus chega, os demônios se prostram perante a ele. Jesus expulsa os demônios. O homem